Boa noite, estamos começando mais um Evangelho online e hoje nós vamos estudar a passagem Dai a César o que é de César, que está no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Se você quiser nos acompanhar nesse momento, agora é a hora de você pegar o livro. Para quem tiver essa edição comemorativa de 150 anos, a página 155. Os itens 5, 6 e 7. Antes de lermos e estudarmos, fazemos o nosso Evangelho, já aqui com a água para fluidificar, vamos fazer a nossa prece inicial. E hoje nós estamos aqui com os nossos amigos Raquel e Josinaldo, mais uma vez, participando conosco. Eu vou pedir, Josinaldo, que você faça a nossa prece inicial. Ok. Então vamos aproveitar esse momento em que nós estamos em sintonia com o alto, em que estamos reunidos em nome de Jesus, para conversarmos um pouco com Ele e, sobretudo, agradecer pelas oportunidades que nos foi dada de estarmos encarnados nesse momento tão importante na Terra, esse momento de transição, e também com esse conhecimento que nos foi dado, que é o conhecimento da doutrina espírita. Então, só por esses motivos, nós já temos bastante motivos para o agradecimento ao nosso Mestre Jesus. Também temos que agradecer pela nossa família, por nossa alimentação, pela condição em que estamos encarnados aqui na Terra. E também aproveitar também, como pedintes que somos, para pedir sempre a proteção do alto para nós e, sobretudo, para essa reunião que aqui nós estamos começando e pedindo a assistência dos bons espíritos. Que assim seja. Que assim seja. Então, nesse momento, você é nosso convidado no Evangelho de hoje, nessa vibração positiva. Vamos começar então fazendo a leitura do texto. Eu vou ler na íntegra o texto e depois nós vamos comentar. Se você estiver assistindo ao vivo, você pode mandar, via Rede Amigo Espírita para o Diego, que está hoje na equipe técnica, que nós vamos receber aqui comentários, perguntas, para que a gente possa fazer esse momento compartilhado. Então, mais uma vez, capítulo 11, item 5, Dai a César o que é de César. Os fariseus, tendo se retirado, entenderam-se entre si para enredá-lo com as suas próprias palavras. Mandaram então seus discípulos, em companhia dos herodianos, dizer-lhe: Mestre, sabemos que és veraz e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta a quem quer que seja, porque nos homens não considera as pessoas. Dize-nos, pois, qual tua opinião sobre isto? É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Jesus, porém, que lhes conhecia a malícia, respondeu: Hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento do tributo. E tendo-lhe eles apresentado um denário, perguntou Jesus: De que são esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então observou-lhe Jesus: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ouvindo-o falar desta maneira, admiraram-se eles da sua resposta e, deixando-o, se retiraram. Essa passagem está em Mateus capítulo 22 e em Marcos também capítulo 12. Agora nós vamos passar para os comentários de Kardec sobre essa passagem do Evangelho. A questão proposta a Jesus era motivada pela circunstância de que os judeus, abominando o tributo que os romanos lhe impunham, haviam feito do pagamento desse tributo uma questão religiosa,
Numeroso partido se fundara contra o imposto. O pagamento deste constituía, pois, entre eles, uma irritante questão de atualidade, sem o que nenhum senso teria a pergunta feita a Jesus: é-nos lícito pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Havia nessa pergunta uma armadilha. Contavam os que a formularam poder, conforme a resposta, excitar contra ele a autoridade romana ou os judeus dissidentes. Mas Jesus, que lhes conhecia a malícia, contornou a dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, com o dizer que a cada um seja dado o que lhe é devido. Esta sentença, dai a César o que é de César, não deve, entretanto, ser entendida de modo restrito e absoluto. Como em todos os ensinos de Jesus, há nela um princípio geral, resumido sob forma prática e usual, e deduzido de uma circunstância particular. Esse princípio é consequente daquele segundo o qual devemos proceder para com os outros, como queiramos que os outros procedam para conosco. Ele condena todo prejuízo material e moral que se possa causar a outrem, toda postergação de seus interesses. Prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeitem os seus. Estende-se mesmo aos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, tanto quanto para com os indivíduos em geral. Então essa é a lição do Evangelho sobre o dai a César o que é de César, né? E, primeiramente, nos atendo aqui sobre a passagem mesmo do Evangelho. Tem algumas figuras que até Kardec comenta, que são importantes a gente até falar, porque não são muito habituais hoje no nosso dia a dia, nos dias de hoje, né? Como os fariseus e os tributos, a maneira que eram dados na época, né? Até inclusive os fariseus, quem quiser saber mais sobre essa figura, o próprio Kardec comenta sobre os fariseus na introdução do Evangelho, né? no item Notícias Históricas, está lá. É um mini dicionário que Kardec coloca no início para a gente entender melhor. Então os fariseus são essa figura, né? Imponente, de grande poder religioso, político e econômico na época, que tinha muita influência sobre as populações, né? Eram considerados doutores, mas na verdade Jesus veio trazer um ensinamento de como eles diversas vezes eram incoerentes, né? Hipócritas, como o próprio texto nos diz. E o que é que essa passagem nos traz de lição? O que é que vocês... Óbvio que assim, a gente com o tempo que tem aqui não tem como tratar de todos os aspectos, mas o que é que chama mais atenção de lição nessa passagem para vocês? Para todos nós aqui. Nós temos que perceber aqui na passagem evangélica, Mateus e Marcos, eles mostram que os fariseus tentaram enredar Jesus numa questão política, né? E Jesus, como nós sabemos, trazia uma missão de crescimento para o espírito, de crescimento moral e não de interferência política nas questões daquele local, daquela época. Então, na primeira passagem diz assim: entenderam-se entre si para enredá-lo com suas próprias palavras, quer dizer, para comprometer Jesus, né, numa possível citação, como que aquelas palavras se transformassem numa lei, né? E Jesus, percebendo essa maldade, essa tentativa, né, de enredá-lo numa questão política, ele diz hipócritas, né? Ele chama os fariseus, né, de hipócritas, porque eles tentavam então transformar um ensinamento que talvez Jesus trouxesse para eles em uma resolução, em uma lei, né? Por isso Jesus traz o ensinamento grandioso da justiça: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus.
né? Lide com as coisas materiais, com aqueles a quem devemos as coisas materiais, e com Deus a quem devemos as coisas espirituais. É um pouco do ensinamento que Jesus traz nessa passagem. Verdade, Raquel. É interessante que essas intenções dos fariseus são tão nítidas, né, que eles começam elogiando Jesus, né, dizem, sabemos que és veraz, quando a pessoa começa assim elogiando, é porque tem alguma coisa por trás, né, e realmente existia uma tentativa. Isso é só uma das passagens que os fariseus tentam, né, colocar Jesus em contradição, né. Eles tinham esse costume mesmo de buscar, né, já planejando, de certa forma, o destino que viria com a crucificação. Mas, de fato, essa figura dos fariseus era uma figura que Jesus trazia para nos trazer uma lição da coerência, né? E como é que a gente pode trazer, por exemplo, para a atualidade, né, essa questão? De que forma nos portar diante das situações do dia a dia, com que veracidade no coração, porque muitas vezes nós nos portamos de uma forma, mas pensamos e em casa agimos de outra forma, né? Como ser coerente nos dias de hoje, como manter a integridade, né? É verdade. Eu acho que é uma lição importante a partir dessa figura dos fariseus. Mas, tem algum outro comentário que você quer fazer? Eu acho que o momento em que nós estamos vivendo no Brasil é um momento crucial, né? Porque, primeiro, pela essa disputa, esse fla-flu que está havendo aí entre esse maniqueísmo, ou seja, certo e errado, relacionado à política, a gente percebe que muita coisa está vindo à tona, principalmente a relação ética, a relação de cada uma das pessoas, daqueles atores que ali estão. Muita gente que acusa, na realidade, tem muito mais que ser acusado do que de que ser acusador. Muitos os que julgam não têm a menor condição de moral nem ética de julgar. Então a gente vive esse dilema. E por que é que a gente está vivendo esse dilema, né? Ou seja, essa classe política que aí está nos representando, de fato nos representa? Ou é uma obra do acaso que chegaram aqueles homens ali? Eu diria que se nós fizéssemos uma autoanálise, nós iríamos chegar à conclusão que de fato ele nos representa como sociedade. O que está ali na realidade é uma amostra da nossa sociedade. Se nós fizéssemos uma autocrítica, como você bem falou aí, eu chegasse em casa e olhar, será que estamos agindo conforme o Evangelho? Aí eu iria fazer a mesma pergunta. Quem de nós gosta de pagar tributo? Quem de nós gosta de pagar tributo? Claro que não é uma coisa boa pagar tributo. Ou seja, eu já não recebo salário, ainda vou ter que pagar impostos altíssimos, né? Ou seja, a gente viu aí a figura do pato da FIEP. Quem é que vai pagar o pato da FIEP? Porque eles acham que pagam excessiva carga tributária. No entanto, quando a gente se junta para formar uma sociedade, a sociedade ela diz o seguinte: eu tenho direitos, mas para poder usufruir dos benefícios de viver em sociedade, é preciso que eu tenha deveres. E dentre os deveres que eu tenho, é de fazer com que haja o Estado, a forma de funcionar. Então, o pagamento de tributo é uma coisa que é fundamental para que haja um Estado coerente, um Estado que provenha serviço a quem de fato é necessário. Então, quando eu chego a essa análise de tributo, a César o que é de César, porque naquela situação ali, era uma situação um pouco diferente, porque a situação era uma espécie de domínio de Roma sobre uma determinada região. Apesar de quando o Império Romano conquistava novas fronteiras, ele mantinha a cultura, mas ele exigia uma cobrança de tributos. Então, essa cobrança de tributos é que irritava, de certa forma, o povo. Então, quando os fariseus fazem essa proposta para Jesus, olha, você
é lícito pagar o tributo a César, o que é que ele aponta nesse caso aí? Se Jesus, por acaso, fosse um normal e respondesse, não é lícito, então ele iria se colocar contra o Império Romano. Se ele dissesse, não é lícito, então ele iria se colocar contra o povo judeu. Então ele foi colocado numa encruzilhada, por isso que é a história de ser colocado, de ser enredado, né? Mas ele sai com a maestria. Ou seja, primeiro ele já havia relatado, já havia posicionado, meu reino não é desse mundo. Então ele não está preocupado com o reino material, mas sim com o reino espiritual, é onde nós todos devemos nos preocupar. Ou seja, cada um de nós deve se preparar com pagar tributos para Deus. E como é que eu pago tributo para Deus? Fazendo boas ações. E quanto ao mundo material, quem for o governo da vez, eu tenho que me render a ele, porque é assim que a gente vive em sociedade. Então, a César o que é de César, ou seja, o material a quem é material, mas o espiritual a Deus. Então, essa é a relação que Jesus faz e sai com maestria, deixando provavelmente as pessoas que queriam enredar em uma situação de dificuldade. É verdade. O próprio texto diz, eles admiraram, os mesmos se admiraram, né? da resposta da sabedoria de Jesus. É muito importante pensar dessa forma, realmente, Rosinaldo. O próprio Kardec comenta aqui que realmente esses fariseus estavam misturando, feito dessa questão do pagamento do tributo, uma questão religiosa. E, na verdade, era uma questão econômica, política, né? E misturando, né, a questão religiosa no meio, querendo que Jesus tivesse uma opinião, exigindo um posicionamento nesse sentido, e na verdade, de uma polêmica, né? Como se hoje quisesse perguntar a Jesus se está a favor de tal partido ou de outro, né? Foi complicado, e ele realmente soube com sabedoria trazer uma lição de justiça. Interessante sobre essa passagem especificamente, né? Politizando a religião ou religiositando a política, coisa desse tipo aí, esse neologismo que eu criei aí. Mas o que é que a gente vê aí? É comum as pessoas que têm poder, principalmente poderes religiosos, que têm um rebanho grande de seguidores, se enveredarem para esse caminho do poder político. Então, isso já era desde a época de Jesus, fica extremamente exposto na Idade Média, mas vez por outra a gente vê aqui pessoas querendo tirar o laicismo do Estado e querendo colocar a religiosidade no Estado. Mas se colocássemos a religiosidade do Estado, qual seria a religião? Qual é a religião correta? Né? Então, graças a Deus, tem pessoas de bom senso que mantêm a separação hoje entre Estado e religião, que não tem que haver esse tipo de fusão, que com certeza um atrapalharia o outro, como já atrapalhou no passado. É verdade, é verdade. Você tem algum comentário? E eu acho que nessa passagem de Jesus, como ele vem dizendo, né, ele traz o princípio do respeito aos direitos de cada um. Né? Como o Josinaldo fala, a política ela precisa ser laica, assim como a escola precisa ser laica, os espaços públicos precisam ser laicos, porque aí está o princípio mais importante, que é o recebimento de todos e de forma irrestrita, respeitando-se o pensamento, as opções, a religiosidade, né? E as diferenças de cada um. E Jesus já traz isso 2000 anos atrás. Né? E quando a gente percebe que nós estamos mais próximos de sermos fariseus ainda do que sermos cristãos, significa exatamente isso. Nós vemos nas sociedades essa dificuldade ainda de enxergarmos o próximo na sua integralidade. Né? Detentor de opções que podem ser iguais ou diferentes das nossas, né? Religiosidade, opiniões, e que têm o mesmo direito de conviver nos mesmos espaços que nós. Né? O Evangelho traz aqui, estende-se mesmo aos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, tanto quanto para os indivíduos em geral. Então, ele traz o ensinamento de que nós
precisamos, na área espiritual, no campo moral, né, buscarmos a nossa evolução individual, mas que também temos o compromisso com o nosso núcleo familiar, com aqueles colegas de trabalho, colegas de grupos sociais, pagar sim os tributos à sociedade, porque a coletividade é uma responsabilidade de cada um e de todos, né? Então Jesus já traz isso lá no Evangelho e trazendo para hoje. Será que nós, na sociedade que vivemos, nós estamos mais para fariseus ou mais para cristãos, né? Nós concordamos, nós aceitamos, nós toleramos, nós aceitamos irrestritamente o nosso próximo ou não? Nós aceitamos pagar o tributo a César. Exatamente. Ou seja, se eu substituir o governo de plantão por César, quantas e quantas pessoas ainda buscam dar o jeitinho através de sonegações, através de evasões fiscais, coisas do tipo aí. Então, para que a gente não caia nessa armadilha de ser mais um com os outros, a gente tem que ser o diferente e fazer com que eu seja aquele que semeia a bondade, aquele que de fato sabe separar o que é de César do que é de Deus. Então, de ser justo, ser honesto, pagar tributo, pagar com suas responsabilidades, é questão de obrigação nossa, não é questão de ser diferente, é questão de obrigação. Tem pessoas que é interessante a gente ver aqui no Brasil, é tão ridículo até, eu acho ridículo. Uma pessoa achou um determinado dinheiro em um táxi, um taxista, por exemplo. E se ele devolver esse dinheiro para a pessoa, para o dono de direito, ele sai até nos jornais, no Brasil inteiro é divulgado como se fosse um herói, porque ele está fazendo a obrigação dele. Ou seja, a obrigação nossa é essa. Mas o Brasil tem sempre essa história de querer fazer um jeitinho, de sonegar um imposto, de pagar por fora para um determinado ente político ou ente público para que não seja taxado adequadamente, e termina entrando nessa e contaminando a gente. Se a gente não tiver cuidado, a gente termina sendo incorporado por essa onda, né? E eu convido a todos para que reflitam nessa passagem de Jesus. Ou seja, se é tributo e tem que pagar, tem que pagar. A César o que é de César. Dai a César o que é de César. Renato, é uma lição muito atual, né, Joana? Atualíssima. Jesus, um texto sagrado eu acho muito sábio, porque ele foi há 2000 anos, é hoje e será no futuro. Porque sempre vão haver pessoas desonestas. Sempre vão haver pessoas desonestas. O Brasil, desculpa estar sempre falando do Brasil, não é complexo de vira-lata, só a título de informação, mas de certa forma triste a gente ver o Brasil, o coração do mundo, o pátrio do Evangelho, mas ainda haver gente com esse pensamento. Se a gente tiver a sorte de viajar para um país mais desenvolvido do que a gente, se eu perder uma carteira ou perder um celular, não se preocupe, você pode andar, volte que você vai encontrar intacto. Então aconteceu comigo agora recentemente, eu viajei para o exterior, minha esposa perdeu um telefone e ela ficou meio que aflita, e agora como é que vai ser? Perdi meu telefone. E uma pessoa, tenha calma, pode voltar lá que você vai encontrar. E assim foi. Ela voltou e encontrou intacto, estava lá guardadinho. Muito bom. É importante mesmo essa reflexão, principalmente porque, como você falou, a gente criou uma cultura, né, das saídas espertas, né? Do jeitinho, como a gente fala. E como você também falou, a gente, às vezes, inconscientemente termina se levando por essa cultura, por essa onda. Então é importante mesmo falar sobre isso, falar sobre essa questão atual. E Jesus também faz um contraponto importante, né? Que na verdade é um contraponto colocado por Kardec, porque as palavras de Jesus, né, nunca devem ser levadas também fora do contexto ou ao pé da letra, sempre entendendo, né, o contexto que ele está dizendo, tirando o espírito da letra. Tirando o espírito da letra e não levando ao pé da letra. E é justamente nisso que Kardec vai falar no item 7, né? Que
que de nenhuma maneira Jesus queria aqui incentivar a prática de uma dominação, né, de uma rebelia, e também de ficar-se conivente com uma situação que era, por exemplo, a época porque na verdade, até você comentou, o tributo na época era muito diferente do que hoje, era um sinal de dominação, de subjugação do povo romano, né? Então Jesus nunca seria conivente com algum tipo de subjugação, escravização de um ser, né? E era muito comum naquele período, quando as famílias já não tinham mais o que dar de tributo, os publicanos, que eram, na verdade, os representantes, inclusive judeus, como Mateus o foi, eram representantes, né, do Império Romano nessa questão do tributo, né, das taxas. Eles eram muito odiados pelos judeus justamente por isso. E muitos deles recolhiam a meta do Império Romano e geralmente sempre tiravam um pouco a mais, né? Fazia parte do era uma espécie de remuneração por ele ser publicano, né? E Ricardo, o caso de Zaqueu é o caso mais clássico, ou seja, ele se torna extremamente rico com a função de publicano, né? Então essa prática era uma prática comum, ele não estava furtando, tirando dele, levando a vantagem, não, era a remuneração dele, ou seja, ele era responsável por cobrar, pagava a parte e ficava com a parte dele. Exatamente. Então, Kardec diz assim, como em todos os ensinos de Jesus, há nessa passagem um princípio geral, resumido de forma prática, né? Jesus sempre trazia para a prática, de forma prática e usual e deduzido de uma circunstância particular. É importante entender essa circunstância para poder trazer para os dias de hoje, né? Trazer para o nosso cotidiano de uma maneira compreensível, não deturpada, né? Exatamente. Entendendo essas duas questões de Jesus. E Jesus sempre colocava, né, o lado material e o lado espiritual das coisas. Sempre separado. E o respeito a esses ambos aspectos, né? Exatamente. Ele trazia, a partir da situação material, ele trazia o grande ensinamento moral, né? O grande ensinamento espiritual. E se nós olharmos essa passagem ainda nos dias de hoje, né, a questão do pagamento de tributos, a questão da vida em sociedade, ela é como se fosse a porta de um escorregador, para que nós escorregássemos também. No jeitinho brasileiro, na sonegação de impostos, né, na falta de atendimento das necessidades coletivas, das necessidades materiais da sociedade, nós também caímos à queda moral. Por quê? Porque ao sonegar um tributo, nós achamos, nossa, eu sou muito do esperto, né? No entanto, eu estou enganando a quem, né? A minha moralidade está evoluindo, crescendo, aprendendo, eu estou praticando bons hábitos ou, na verdade, eu estou falhando, né, no meu crescimento moral. Então, a partir do momento em que eu sou conivente com uma sociedade corrupta, falha, injusta, eu estou deixando de desenvolver virtudes, né, boas tendências, um comportamento moral segundo o que Jesus nos ensina. A Deus, né? O que é de Deus. A Deus o que é de Deus. Então, quando eu deixo de dar a César o que é de César, né, de cumprir com as minhas obrigações perante a sociedade, eu também estou deixando de dar a Deus, porque eu estou indo contra os ensinamentos que Jesus nos deixa. Impressionante isso, como Jesus lá atrás, ele continua, né, sendo atual para a gente aqui hoje, na nossa sociedade, na nossa convivência. Nós temos as obrigações, então temos que cumprir com as obrigações. Isso é fato, ou seja, se eu quero direito, eu preciso ter deveres. Não adianta eu querer, só quero direito, sim. E a contrapartida, quem dá? Como é que o Estado vive se ninguém paga tributos? Não tem como, ou seja, isso é questão lógica, ou seja, como é que eu mantenho um centro espírita, como é que eu mantenho, se não houver recursos? Eu garanto como ninguém fabrica dinheiro em centro espírita, então preciso que haja uns colaboradores.
próprio trabalho, né, considerado como uma lei. Então a gente precisa realmente ter essa noção que a gente ainda não tem de enxergar essas contribuições como uma forma realmente, como você falou, de contribuir para a sociedade, para a humanidade e, acima de tudo, para Deus em si, né? Para a obra de Deus e para os seus. Enfim, meus amigos, já chegando perto do final, temos aqui um comentário. Eu queria que a gente discutisse isso, já se encaminhando, infelizmente, para o final do Evangelho de hoje. A Yara, ela diz o seguinte: boa noite a todos. Os impostos eram injustos na época, mas Deus, em sua plena bondade, permitiu, com certeza, por algum motivo, alguma necessidade de aprendizado e o resgate o povo da época teve e seus governantes também. Essa questão até a gente já comentou, né? Algumas diferenças que haviam entre a noção de tributo de ontem e de hoje, mas também a necessidade de se enxergar a importância da contribuição, né? Eu acho interessante essa gente. É injusto eu pagar determinado imposto. Aí faz, tá, mas é injusto para quem? Com certeza para quem paga, mas é injusto para quem recebe. Então, a gente tem que ver que tem que se pagar. Tem que se pagar. Então, eu acho extremamente injusto eu pagar um ICMS de 27,5%. Eu até concordo que poderia melhorar. Mas eu também acho extremamente injusto um imposto sobre por exemplo, herança, que é 2%. Ou seja, tem pessoas que nascem ricas, nunca contribuíram com nada para a sociedade, trabalhando e tal, e só por ser de fato de ser filho de rico, vão permanecer rico. Em países mais desenvolvidos, eles têm uma cultura que é interessante, que eu acho super fantástico isso aí. Por exemplo, nos Estados Unidos, eu tenho informação que o imposto sobre a herança é de 30%, ao invés de 2%, é 30%. Por quê? Eles dizem o seguinte: a cada 3 gerações a fortuna tem que mudar de mão. Isso faz com que as pessoas trabalhem. Isso faz com que o herdeiro ele se preocupe com o seu futuro. E não seja um playboy. Como a gente tem exemplo aqui no Brasil, de pessoas que... tem até um ditado no Brasil que diz assim, avô rico, pai nobre, filho pobre. Porque naturalmente eles vão destruindo a herança, porque eles não produzem. Muito bom, realmente a gente pode até não concordar, né, com alguns pontos como esses, mas a gente realmente deve respeitar o Estado que eu estou vivendo. Respeitar a ordem que a gente cria, que é imperfeita, a justiça humana, claro, de fato é imperfeita, está em constante evolução, né? E muito diferente da justiça de Deus, das leis naturais, mas, né, buscando entender, né, que precisamos realmente arcar com as obrigações por vivermos encarnados, vivemos necessitando das coisas materiais, fazê-las úteis, né? E se nós pensarmos rapidamente aqui na Lei do Progresso, uma situação que era o pagamento de impostos aos governantes e aquele dinheiro sendo usado para benefício próprio e manutenção de luxo, essa situação foi caindo, foi se transformando e hoje na sociedade que vivemos, esse dinheiro deveria ser utilizado para aqueles que não têm, para aqueles que mais necessitam de uma saúde pública, de uma educação pública, de um auxílio de qualquer forma vindo do coletivo para que ele passe momentaneamente por aquela situação em que ele se encontra não tendo condições de então manter sua dignidade. Então, se nós pensarmos na Lei do Progresso, essa situação que Yara me diz, né, da época, que era uma situação extremamente injusta e que causava essa revolta entre fariseus, né, publicanos, né, e os romanos, ela veio se transformando com o tempo, transformou-se numa situação em que nós vivemos numa sociedade democrática, nós e outros países, né, vivemos em situações em que o mais necessitado consegue um auxílio do coletivo, né, que é a figura do Estado, para se manter. Então nós estamos vivendo uma situação em que quando nós
nos negamos, né, a pagar os impostos, nós estamos negando o amar ao próximo. Nós estamos nos recusando a auxiliar aquele que necessita, estando ao nosso lado ou aquele que nós não conhecemos. Então, como a lei de Deus é muito justa, a situação que era injusta veio evoluindo até se tornar uma situação mais justa. E essa Não é sociedade perfeita. não é perfeita Tem ainda. falhas, tem. Chegaremos lá. Mas a ideia é que Chegaremos lá. As populações daquela época passavam muita necessidade, fome, né, e morriam realmente à língua. Hoje, o homem conseguiu um contrato coletivo, um acordo social em que os menos favorecidos conseguem sim, né, o básico mínimo, a saúde, uma educação, um alimento, até que cheguemos a essa situação em que nós, por vontade própria, consigamos auxiliar ao próximo, auxiliar ao coletivo de bom grado e vamos, né, melhorando as nossas relações. Então, Yara não está errada em dizer que naquela época era uma situação revoltante. Hoje, nós estamos mais confortáveis, nós vivemos um pouco mais confortáveis com a situação do pagamento de tributos, né, com a nossa relação com o coletivo. Mas ainda temos uma cultura, infelizmente, né, de tentar driblar isso e fugir, vamos dizer assim. É verdade, meus amigos. Eu queria agradecer conversar conosco hoje aqui no Evangelho Online e pedir para vocês nesse momento deixarem uma mensagem final para os nossos companheiros que estão assistindo nesse momento. Então, eu acho que a mensagem mais importante que eu poderia deixar depois dessa leitura é que cada um de nós façamos uma autorreflexão e não nos deixe contaminar pela essa onda maléfica. E sejamos o diferente. Sejamos a pessoa em que semeie o bem, que faça o que Jesus disse, a Deus o que é de Deus. Não entre na onda de sonegações, não entre na onda de pirataria, não entre na onda de levar vantagem sobre os outros. Não é isso que Jesus disse. Então, a única coisa que eu poderia deixar para nós, que isso sirva também para mim. Ismael, eu gostaria de deixar uma pequena mensagem às pessoas. Após a leitura desse texto, o que nós podemos é voltarmos para dentro de nós mesmos e buscarmos forças para enxergar de uma forma diferente a situação, a nossa cultura, a nossa criação. E buscarmos sim, de acordo com os ensinamentos do nosso mestre, que deixaram nos evangelhos, que nós possamos praticar, desenvolver as boas tendências, as virtudes, dia a dia. Se nós não podemos fazer grandes coisas, nós podemos fazer as pequenas, né? Cada um, no seu núcleo familiar, você sozinho, você nos pequenos grupos, você através da prece, né? Dentro de nós mesmos, nós através da prece, em comunicação com Deus. Nosso país precisa muito das nossas preces, para que os bons espíritos possam chegar e auxiliar, intuir os nossos governantes para que tomem boas decisões. Então vamos nos unir, vamos orar, vamos buscar esse crescimento moral dentro de nós mesmos e em conjunto, praticando a tolerância, o amor, a compaixão. Muito obrigado. Eu queria também deixar uma mensagem antes da gente fazer a nossa prece final. Porque é muito tocante essa passagem do Evangelho, muito esclarecedora. E eu acho que enquanto houver alguma alma aflita, seja encarnada, seja aqui no Brasil, na África, que esteja em sofrimento, que esteja com a falta das suas necessidades básicas, nós temos a obrigação, enquanto humanidade, deveres enquanto humanidade, de nos importarmos, de buscarmos melhorar a nossa vida enquanto habitantes desse planeta que está em evolução. Muito obrigado por vocês participarem conosco. Vamos agora fazer a nossa prece. Vou pedir para a Raquel fazer a nossa prece final. Amado Mestre Jesus, agradecemos a sua presença entre nós, uma vez que aqui estamos em seu santo nome. Agradecemos seus ensinamentos, que são
luzes em nossos corações e em nossas mentes, que são guia seguro para a nossa evolução. Agradecemos a presença dos bons espíritos que estão aqui entre nós, frutificando a água que iremos consumir com as energias benéficas para o nosso espírito, para o nosso reequilíbrio. Que possamos, Mestre Jesus, agradecendo por tudo que temos, por tudo que somos, por tudo que recebemos, rogar também aos nossos irmãos que passam por esse planeta em provações difíceis, em aprendizados duríssimos, que a sua misericórdia, Mestre amado, caia sobre todos os nossos irmãos em sofrimento, que eles recebam um bálsamo, um alento, que seja encorajador para seguirem suas jornadas. E assim, agradecidos mais uma vez por essa noite de estudo e esclarecimento, pedimos permissão para encerrar o Evangelho. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado por participar conosco e até o próximo Evangelho Online. Um abraço. Obrigado também a vocês.